Inclusão. Uma palavra que é muito falada, mas que no mundo real é pouco colocada em prática. No mês de conscientização sobre o autismo, essa temática vem à tona e revela a luta que diariamente pais e mães de criança com autismo enfrentam. Mães como a Carliane, que tem 2 filhos autistas. E neste episódio da série do Jornal da Cidade, vamos conhecer a história de Carliane, uma mãe de 2 filhos com autismo que criou na convivência com eles uma motivação para ajudar outras mães que também têm filhos com autismo. Nós viemos até aqui, a casa dela, para ouvir um pouco mais de sua história. Carliane Marques é mãe de 2 meninos, o André de 11 anos, que é autista nível 3 de suporte, e o Caio de 9 anos, que é nível 2 de suporte. O filho mais velho foi diagnosticado quando tinha apenas 1 ano e 3 meses de idade. Já o mais novo foi diagnosticado com 2 anos. Segundo Carliane, a sua vida mudou completamente após o diagnóstico de autismo dos filhos. Nós tivemos o diagnóstico do André com 1 ano e meio e o Caio com 2 anos. Do André foi um pouco mais difícil por ser o primeiro diagnóstico. Nós não tínhamos contato com ninguém que tivesse um filho autista e a gente não sabia nada sobre autismo. E fomos estudar para aprender sobre autismo. E quando veio o Caio, que a gente mesmo, nós famílias, fomos observando alguns comportamentos e levamos para os médicos esses comportamentos que acenderam uma bandeira vermelha que foi confirmado que também era autismo. E nós tentamos fazer com que os meninos, em todos os ambientes que eles frequentam, dentro das limitações de sensorial que eles têm, que eles tenham autonomia e eles são criados para serem independentes. Porque hoje nós somos pais, nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. Mas dos diversos desafios encontrados após o diagnóstico dos 2 filhos, um deles se tornou o principal, que é o acesso à educação. Segundo a mãe, as dificuldades já começam na hora da matrícula, onde, por vezes, seus filhos foram recusados nas escolas por conta do autismo. E na escola, as dificuldades começam com uma família atípica desde a matrícula, que muitas escolas não querem aceitar. Nós conseguimos uma escola em que os meninos estão matriculados, porém, ainda há muitas questões que não são tiradas do papel, que são apenas leis fictícias. Eu digo fictícias porque a partir do momento que ela é destinada para uma parcela da sociedade seja favorecida e essa parcela da sociedade não é vista, não é enxergada, não é atendida por políticas públicas, nem na saúde, nem na educação, então é uma política vazia, uma lei vazia. Então, no caso, os meninos, o André hoje frequenta a escola, o André tem um tutor, o André tem uma professora, tem uma coordenação que tem uma atenção com ele, porém o Caio já não vive a mesma realidade, eu vivo 2 realidades distintas, porque o Caio, apesar de estar na escola, o Caio está matriculado, mas não frequenta a escola por falta de tutor. Já foi feito reclamações junto à Secretaria Municipal de Educação e essa resposta nunca nos foi dada. Então, assim como os meus filhos, a comunidade de famílias atípicas passa muito por isso, de nós estarmos em busca de direitos dos nossos filhos e esses direitos não são atendidos minimamente na educação, na saúde. Carliane também revela que já solicitou à Secretaria de Educação de Paço do Lumiar por diversas vezes a presença de um tutor em sala de aula para realizar o acompanhamento de seu filho. Porém, apesar das solicitações, nada foi feito por parte da Prefeitura. Por conta disso, o pequeno Caio, de 9 anos, mesmo matriculado, não consegue acompanhar as aulas. Já foram feitas várias reuniões com a equipe do DAE, que é a equipe do Núcleo de Atendimento à Educação Especial, e as promessas que nos chegam é que haviam concursados que iriam assumir, não foram suficientes, estão sendo chamados seletivados, que estão aguardando remessa após remessa serem destinados para as escolas. E o caso do meu filho é um dos casos onde esse profissional ainda não se apresentou. Então não foi destinado para o Caio um tutor. Por isso ele está fora da escola. Sobre a falta de tutores em sala de aula, Carliane revela que há 2 anos, mesmo sem os profissionais, optou por colocar o seu filho na escola.
Porém, sem um acompanhamento adequado, a criança se acidentou gravemente dentro de sala de aula. Ela ainda denuncia a falta de apoio da Secretaria de Educação de Paço do Lumiar quando o fato aconteceu. O André, há 2 anos atrás, também por essa questão, por essa ausência de profissional individualizado para ele estava na sala com um professor que não se identificava com meu filho, ignorava meu filho. Eu ficava, à época, com ele na escola, sendo que a gente não pode ficar dentro da sala. Eu ficava no pátio, quando eu escutei foi a zoada da queda. E meu filho chegou, porque caiu dentro da sala. O professor nem sequer soube me explicar como meu filho caiu. E ele caiu, quebrou o dente. Agora, para fazer uma restauração num dente de uma criança nível 3 de suporte, que não suporta ruído, que não suporta estar sendo pego de forma alguma, foi muito complicado para fazer essa restauração. E a gente não teve apoio nenhum da CEMED em relação a isso. Segundo a Lei Berenice Piana, número 12.764, de 2012, e a Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, de 2015, todas as escolas do Brasil, sejam públicas ou privadas, devem adaptar os seus espaços para receber crianças com transtornos do espectro autista. Isto inclui a contratação de profissionais especializados para atender os alunos atípicos. Para esta psicopedagoga, a presença de um monitor é de suma importância para o desenvolvimento cognitivo de alunos autistas. Quando nós temos, por exemplo, um monitor na sala de aula e que este monitor, juntamente com a professora, juntamente com a gestão da escola e, se possível, auxiliado por uma equipe da saúde, por exemplo, auxiliado por um psicopedagogo e os demais profissionais, conseguem planejar, traçar estratégias e metas para que as crianças neurodivergentes possam cada vez mais ampliar o seu repertório social, atuar de forma funcional nesse espaço escolar e participar, promovendo a alegria de estar naquele espaço, promovendo quando eu digo alegria, eu refiro-me ao aconchego, ao acolhimento, de estar naquele espaço e de se sentir pertencente àquele espaço. Mas mesmo com todas as dificuldades, Carliane encontrou em seus filhos uma razão para lutar. E hoje se tornou uma voz importante na luta pelo direito das pessoas com autismo, auxiliando outras famílias que passam pela mesma situação. Sou ativista, eu procuro sempre encorajar outras mães a sim passar pelo momento da dificuldade do diagnóstico, mas que isso não nos engesse, não nos prenda, que não seja uma corrente, que a corrente que deve haver é a corrente de união das famílias, da sociedade, de todos, para que abracem essas famílias e a gente possa dialogar de uma maneira respeitosa, empática, carinhosa, para que a gente possa evoluir tanto socialmente como individualmente, porque a partir do momento que você tem um filho autista, você começa a observar o filho do outro, a deficiência do outro com outro olhar. Essas crianças, eles não têm noção da força que eles dão para nós. Eles não têm dimensão do quanto eles nos ensinam, mesmo sendo tão inocentes, mesmo sendo tão aquém de tudo que a sociedade faz com eles, eles nos ensinam muito. E eu não me dou o direito de amolecer, eu não me dou o direito de não lutar por eles, porque eles têm o direito e eles merecem estar em todos os lugares como as outras crianças. E eu, como mãe, independente de ser uma mãe de autista, eu quero que todo mundo perceba os valores, as habilidades e deem as oportunidades que os meus filhos merecem ter.